Estamos no gabinete da Promotoria de Justiça em Esperantinópolis e neste exato momento nós vamos conversar com o promotor de justiça, que é o Dr. Paulo Roberto da Costa Castilho, que vai nos falar sobre o processo de investigação eleitoral que está acontecendo no município de São Roberto. Foi dada entrada no Fórum Eleitoral um pedido de investigação com relação a candidato Dr. GR lá de São Roberto, e o processo ele já está sendo instruído. Já tivemos duas audiências de instrução, foram determinadas a realização de algumas perícias e estamos aguardando a conclusão dessas perícias para, enfim, poder concluirmos esse processo e verificar as provas existentes neles para poder, ao fim, julgar se é pertinente ou não esse pedido de investigação. Doutor, é possível que esse processo ainda se encerre esse ano? O Dr. Romulo está acelerando essa instrução. Já ouvimos todas as testemunhas que foram arroladas, tanto pelo demandante quanto pelo demandado, inclusive algumas testemunhas que foram referidas, que foram testemunhas de juízo. Agora a gente está aguardando a conclusão das perícias que foram solicitadas. Aí não tem como eu te falar, nem como o Dr. Romulo, estabelecer um prazo de conclusão, porque nós estamos aguardando a conclusão dessas perícias. Se o processo não for encerrado aqui, esse processo poderá ir até o Supremo Tribunal Federal, passando pelo TRE e assim por diante? A Justiça Eleitoral ela é escalonada, digamos assim. A decisão que ocorrer aqui na Justiça Eleitoral pelo Dr. Romulo pode vir a ter recurso, pode subir para o TRE lá em São Luís, e se porventura tiver uma decisão também contrária, os advogados podem recorrer até ao TSE. O que mais chama a atenção hoje, inclusive das testemunhas que lá estiveram depondo, tanto do lado da defesa como da acusação, é a questão de uma gravação que foi feita no povoado Café Sem Troco. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa questão. Na verdade, esse é o ponto, digamos assim, principal dessa investigação. Foi uma gravação realizada nesse povoado e a perícia, na verdade, é com relação a essa gravação, para verificar se não tem nenhuma edição, se a gravação está correta, se não teve nenhuma montagem nela, evitando, digamos assim, que uma injustiça seja feita. Esse é o ponto principal dessa investigação, essa gravação que foi realizada. Estamos no Fórum Antônio Baima Araújo, aqui em Esperantinópolis. O advogado de acusação Vanderlei, conhecido popularmente como Vando, entrou com uma ação judicial aqui no Fórum de Esperantinópolis. Já foram realizadas duas audiências. Vanderlei, eu gostaria que o senhor falasse a respeito do que aconteceu nessas audiências. Esse processo ele cumpre mais uma fase, que é a fase de oitiva de testemunhas. Na primeira audiência, nós ouvimos as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. E na data de hoje, nós ouvimos as testemunhas referidas, que são as testemunhas que o juiz achou por bem convocar para testemunhar. O processo agora aguarda a perícia na gravação, que foi encaminhada à Polícia Federal, e a coligação São Roberto em boas mãos está com a expectativa de que essa perícia seja concluída no máximo em 10 dias, que o processo esteja pronto para julgamento até o dia 15 de dezembro. Todos nós vemos na televisão o TSE, a campanha do TSE, que fala sobre captação ilícita de sufrágio. Então, com base nisso, os eleitores de hoje são muito atentos a qualquer tipo de investida ilegal feita pelos candidatos. O que nós temos em São Roberto é um caso típico de captação ilícita de sufrágio, que constituiu no oferecimento de empregos na Prefeitura de São Roberto pelo prefeito Dr. GR ao eleitor Arthur e sua esposa. Por conta disso, a coligação, em defesa da lisura do processo eleitoral, entendeu ajuizar essa presente ação. No momento em que se encontrava presente o candidato Dr. GR, o candidato a vice-prefeito Ouro e mais o candidato a vereador Antônio Dadorinha.
Então, nesse dia, o próprio Arthur teve a iniciativa de gravar essa conversa entre os dois, na qual fica bem claro a cooptação ilegítima do voto de Arthur e sua esposa. A defesa está defendendo que houve uma montagem na gravação. O que o senhor tem a dizer a respeito? A coligação São Alberto e Meus Irmãos está tranquila com relação a isso. A perícia vai comprovar que não houve nenhuma edição no áudio que foi encaminhado ao processo. As testemunhas do processo todas confirmaram que não houve nenhuma montagem, não houve nenhum flagrante preparado por parte da coligação, e nós estamos tranquilos e esperando um julgamento favorável à nossa coligação. Doutor, qual a probabilidade de haver o encerramento desse processo com ganho de causa para qualquer uma que seja das partes? Nós acreditamos, a coligação São Alberto em Boas Mãos, que o processo está mais do que provado no processo a compra de votos. Então, com base nessa perspectiva, que a gente acredita que não há outro caminho que não seja a cassação do registro ou do diploma do candidato Gerry Adgani. Nesse caso, nós teremos nova eleição, até porque o candidato tirou mais de 50% dos votos. Então, nesses casos, o Código Eleitoral, artigo 224, determina que seja realizado novas eleições no município.